é preciso olhar para um conjunto de características, né, para reconhecer o peão, porque não há uma característica que resolva a sua identidade, né, que o revele indubitavelmente para nós. É preciso olhar para vários aspectos. Olá, eu sou a professora Juliana Ragusa, da área de Língua e Literatura Grega, professora associada, livre-docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e hoje vou falar sobre espécies de mélica, tema de 2 encontros já aqui nos Estudos Clássicos em Dia, ao qual agora eu retorno, para falar de outros tipos de canções. Falarei do peã, falarei do hino e voltarei a esse tema ainda num 4º encontro, em que pretendo finalizar essa apresentação muito breve, apenas para dar uma ideia aos interessados dos variados tipos de mélica, de canção para performance ao som da lira, em modo solo ou coral, que temos nesta Grécia da cultura da canção, da song culture, como tenho frisado, que vai do período de aproximadamente 750 a 400 a.C., e do qual falei com mais vagar no encontro que abre a minha participação no Estudos Clássicos em Dia, que é aquele dedicado justamente à poesia mélica. Falaremos aqui, portanto, das espécies que já nomeei, começando pelo hino, palavra que pronunciamos na nossa língua, mas que vem do grego originalmente, hymnos, um termo que no período ao qual estou restringindo o meu comentário, tem um sentido muito abrangente. Não tem o sentido especializado que terá mais tarde de uma canção necessariamente dedicada a uma divindade. No período arcaico e no começo do período clássico, essa fatia, né, que chamamos de song culture, né, da poesia de performance, da tradição prevalentemente oral, neste período, o hymnos pode simplesmente nomear uma canção, né, como pode nomear uma canção que fala aos deuses e sobre os deuses, como pode nomear uma canção em que temos junto ao elemento ínico a forma, elementos também formais, que são os da prece. Temos uma abrangência no uso do termo, mas uma abrangência em que tende a ser constante a ideia da celebração. O hino tem um caráter celebratório muito marcado, e mesmo o verbo, hymnos é o substantivo, e o verbo hymnein é o verbo inear. E inear não é simplesmente cantar alguém, ou cantar alguém não é simplesmente cantar sobre este alguém, mas é celebrar este alguém. Portanto, inear é cantar celebrativamente alguém. Nesse sentido, nós entendemos por que o epinício, de que falei no 2º encontro sobre as espécies de mélica, era pelos próprios poetas, nas composições, referido, no mais das vezes, como hymnos. Por quê? Porque o epinício é uma canção de celebração à vitória atlética. Este termo epinício vai ser dado a essas canções na Biblioteca de Alexandria. Mas exatamente por ser isto que o epinício faz o elogio e a elevação do vitorioso nos jogos. Portanto, celebra o vitorioso nos jogos. Ora, se o termo epinício vem lá, né, da organização da poesia do passado na cultura da escrita na Biblioteca de Alexandria, por volta de 200 a.C., qual era o termo pelo qual essas canções eram antes chamadas? O mais frequente,
hymnos, que significa justamente canção celebrativa. Então, esse é um traço que parece bastante constante. Ora, do ponto de vista da Mélica aqui, né, que já abordo, porque é o recorte, né, das minhas participações no Estudos Clássicos em Dia, nós veremos com muita frequência hinos que são canções que estão celebrando os deuses e hinos que são também preces, ou seja, canções preces, que eu identifico pela manifestação de um pedido por parte de quem expressa estar rezando a divindade. Um dos pedidos mais frequentes e, portanto, um dos tipos de hinos mais frequentes é o que nós chamamos hino clético. O hino clético tem uma particularidade que, é claro, né, justifica essa nomenclatura, que é o chamamento da divindade para que ela venha à presença de quem suplica. Ou seja, pede-se num hino clético a epifania da divindade. Do ponto de vista da Mélica, se aqueles que tiverem passado, né, pelo encontro que discute esse gênero poético, ou aqueles que tiverem familiaridade com esse gênero poético, hão de se lembrar que o corpus total, né, dos poetas mélicos arcaicos, com a exceção dos epinícios de Píndaro e de algumas canções, também de Baquílides e de algumas canções pontuais, é um corpus fragmentário. Isso significa que nem sempre nós seremos capazes de identificar se um fragmento que é um hino é também uma prece. Se um fragmento que é um hino, uma canção, que se dirige a uma divindade, é também uma canção em que há um pedido feito à divindade, ou seja, uma canção que é cantada como uma forma bela, deleitosa, que por isso mesmo já torna o Deus propício, por meio da qual eu me comunico com a divindade a fim de lhe fazer um ou mais pedidos que justifiquem o seu chamamento. Nem sempre nós seremos capazes de saber se temos apenas um hino ou se temos uma canção prece, um hino que contém ali uma prece. Mas quando podemos saber, percebemos nitidamente tanto elementos característicos dos hinos quanto elementos característicos das preces. Nesse sentido, há uma integração entre ambos. Do ponto de vista da prece, nós sabemos, inclusive pela sua primeira ocorrência, no mais antigo texto que nós temos, que é a Epopeia Ilíada de Homero, que a prece é feita de uma maneira suficientemente constante para que reconheçamos a sua forma e reconheçamos que ela está presente no texto nos mais variados gêneros. Os elementos constantes serão plenamente justificáveis se considerarmos, inclusive, as especificidades do mundo cultual grego. A identificação da divindade a quem eu estou me dirigindo, porque estamos, afinal, num mundo politeísta, uma elaboração verbal que anuncia a divindade a situação de uma prece. Então, ou eu vou usar verbos em que eu peço que a divindade me ouça, ou eu vou usar verbos em que eu expresso a divindade que estou rezando, ou eu vou combinar esses dois elementos. Além disso, o pedido, claro, à divindade, em se tratando de prece, qual é o meu pedido à divindade, e para que o pedido seja atendido, há sempre um esforço de estabelecer com a divindade uma relação de reciprocidade, uma relação que implique favor e gratidão,
e uma relação que, deste modo se fazendo, suscite na divindade um sentido de obrigação para com o mortal que se dirige a ela. Esses elementos estão lá na primeira prece que vemos, que é uma prece feita pelo sacerdote Crises, na Ilíada, a Apolo, depois que ele é insultado por Agamenon, o chefe dos aqueus em Troia, na guerra, após o que ele recorre para a retribuição devida a esse insulto, a divindade, a Apolo, no caso. Então estamos no comecinho, na altura dos versos 30 e poucos ali da Ilíada. Para dar um exemplo de como esses elementos são constantes, mas também um exemplo interessante, porque já traz para nós essa marca do hino clético, que é ter como um dos seus pedidos ou a vinda da divindade, a epifania da divindade. Eu leio o comecinho da única canção inteiramente preservada de Safo, poeta na ilha de Lesbos, vive na cidade de Mitilene, sobre a qual falarei num encontro dedicado somente a ela. Por ora, leio aqui a abertura dessa única canção integralmente preservada, que conhecemos como fragmento 1, apesar dela estar integralmente preservada, ou hino a Afrodite. E a palavra hino aqui significa uma canção em que o mortal se dirige à divindade e uma canção em que há uma prece realizada. A abertura diz: de flore o manto furta a cor, ó imortal Afrodite, filha de Zeus, tecelã de Ardis, suplico-te, não me domes com angústias e náuseas, veneranda o coração, mas para cá vem. Se já outrora, a minha voz ouvindo de longe, me atendeste. Vejam como nós temos já aqui a combinação do pedido pela Epifania com outros pedidos. Curiosamente aqui, um pedido negativo, mas também a preocupação de lembrar que há uma relação prévia com a divindade. Diz aqui a suplicante: para cá vem, se já outrora me atendeste. Quer dizer, então a divindade me atendeu uma vez, então deverá me atender novamente. Há uma relação estabelecida. É notável o verbo de súplica, que poderia também ser um verbo de ouvir, ou a combinação das duas coisas, como disse. E é notável também uma constante, a marca do imperativo, quando os pedidos são feitos à divindade, não no sentido de ordem, que é o sentido em que primeiro pensamos, mas no sentido em que mais básico do imperativo, que é o sentido da premência, da urgência daquele pedido, que justifica, inclusive, que eu me dirija à divindade. Outro hino de Safo, que também é um hino clético, é o fragmento 2, bem mais precário, mas que tem esse elemento distintivo do pedido da vinda da divindade, normalmente feito com as mesmas palavras e, portanto, com uma tradução que acaba sendo constante. A abertura do fragmento 2 diz: para cá, até mim, de Creta, templo sagrado, agradável bosques de macieiras, altares são esfumeados com incenso, e por aí vai. Nós temos claramente o pedido de chamamento de uma divindade, que saberemos ser Afrodite quando o fragmento avança, para um bosque. E nesse bosque, ela deverá realizar uma ação. Há um pedido mais específico, além da sua vinda, da sua epifania, que será feito ao longo dos versos. Há outros hinos em que não fica tão claro, pelo menos diante do que restou, que necessariamente teríamos uma prece. E esse é o caso do poeta contemporâneo e conterrâneo de Safo, que é Alceu. No seu fragmento 308, que é um hino a Hermes, o deus mensageiro, diz a canção o seguinte: saudações, ó tu que reges Silene, pois a ti o peito me anima a inear, a celebrar. Tu que nos próprios cimos dos montes Maia gerou após unir-se ao Cronida, soberano de todos. O fragmento termina aí, e é um fragmento que se anuncia não como uma prece, mas como um fragmento de um hino que quer celebrar, inear a divindade.
Então, nesse sentido, somos induzidos pelo modo como se abre a canção a imaginar que mais provavelmente se trata de um hino, né, dedicado justamente à celebração do Deus, do que um hino que traga também esse elemento da prece. E veja-se como, note-se como os hinos são muito elaborados, e devem ser-lo, porque esta elaboração formal, a beleza da elocução, é, como eu disse, um elemento que ajuda a propiciar a divindade, a torná-la, digamos assim, bem disposta, né, com relação ao pedido. Há ainda um exemplo que quero trazer aqui, que é um hino a Ártemis, desta vez, de Anacreonte, um poeta ativo em cerca de 550 a.C., fragmento 348. É um hino em que temos o estabelecimento da situação de uma prece, mas desta vez não por essas formas mais recorrentes, que são aquelas que se valem dos verbos de rezar ou de ouvir e escutar, mas sim por um verbo muito significativo, que reflete um gesto ritual crucial de quem pede algo e pede com intensidade, que é o gesto da súplica de abraçar os joelhos do meu interlocutor, eu que sou o suplicante. Claro que na canção abraça-se com o verbo, e portanto vai ser recorrente o uso de um verbo, gunomai, que significa literalmente pegar os joelhos, abraçar os joelhos. Então, desse modo, eu estabeleço a minha interlocução com a divindade como uma interlocução de prece que trará um pedido. Abre-se assim, são apenas 10 versos que nós temos, que dizem: abraço teus joelhos, ó caçadora de servos, loira filha de Zeus, senhora das feras selvagens, ó Ártemis, que agora em algum lugar perto das correntes do Leteu, regozijando-te, fixa os olhos na cidade dos homens de ousados corações, pois não são indomados os cidadãos que pastoreias. Há aqui um fragmento que é limitado no que nos permite conhecer dessa prece, mas é um fragmento que revela esta situação de súplica por um verbo que é o gunomai, abraço teus joelhos, que é a primeira palavra do fragmento tal qual ele está preservado. E para não me estender demais, falo agora dos peãs, paian, que é tanto uma canção de culto quanto uma canção específica, de um tipo específico da mélica. Muitas vezes, quando temos algo no mundo do culto, no mundo da poesia, não conseguimos ver quais são as relações entre um ponto e outro, e quais são os processos pelos quais chegamos de um ponto a outro. No caso do peão, isso é diferente, porque o peão realmente ele tem um aspecto, ele tem uma forma, ele tem um caráter, ele tem funções, ele tem características relativas à sua performance que se mantém tanto no peão de culto quanto no peão poético ou mélico, digamos assim. Então, nesse sentido, há aqui algo que é bastante específico, um rebatimento muito intenso entre o peão cultual e o peão da mélica grega arcaica. Peão que foi praticado, sobretudo, se o hino nós vamos encontrar em todos os poetas, o peão vamos encontrar em Baquílides e Píndaro, sobretudo o corpus mais importante, porque maior e embora fragmentários, com canções bastante extensas, como o Peão 6, que tem 120 versos, Píndaro, o segundo poeta, portanto, o último dos arcaicos, o mais novo de todos os poetas arcaicos, é o poeta principal quando falamos em peãs. Se são tão rebatidos o peão cultual e o peão da mélica, a ponto de Laura Swift, que eu já referi várias vezes aqui com seu trabalho The Hidden Chorus, nós podemos mesmo dizer que os peãs
da Mélica são canções de culto literárias, tal é o rebatimento. Ora, se assim é, né, com os peãs, eu não vou me preocupar em diferenciar características do peã cultual e do peã da Mélica, né, ou da Mélica peânica, se quisermos. Mas vou aqui esboçar algumas das características mais comuns ao peã, tanto de culto quanto na Mélica, que, no entanto, é um gênero que é uma espécie de Mélica que reconhecemos, mas não é uma espécie de Mélica que tem um elemento definitivo de definição. Portanto, é preciso olhar para um conjunto de características, né, para reconhecer o peã, porque não há uma característica que resolva a sua identidade, né, que o revele indubitavelmente para nós. É preciso olhar para vários aspectos. Ora, o que aqui, né, quais são os elementos característicos, então, do peã? Primeiro, né, é Mélica coral, e no caso dos peãs, muito raramente os performers não serão os moços, os kuroi, os rapazes, aqueles que ainda não são propriamente homens adultos, muito raramente. Uma das raras referências a um coro que canta um peã e que não é de moços está no hino homérico a Apolo, em que nós temos moças cantando um peã ao deus. E aí aproveito o gancho dessa exceção para trazer justamente a figura de Apolo. Os peãs são sempre cantos que se dirigem aos deuses, tanto são ínicos adjetivamente. Eles sempre se dirigem aos deuses, Apolo, sobretudo, que inclusive recebe como epíteto peã, ele é identificado assim, mas também a outros deuses, como Ártemis, Leto, para citar alguns nomes, no que nós podemos chamar de peãs não apolíneos. Então vejam, Apolo é tão importante no peã que nós inclusive fazemos uma distinção, os estudiosos fazem uma distinção entre peãs apolíneos e peãs não apolíneos. Mas há sempre essa relação com a divindade. Ora, se é uma canção coral e se está sempre ligada à divindade e se dirigindo à divindade de alguma maneira, então a ocasião de performance será a ocasião do festival público, cívico, cultural. Esses festivais, claro, e essa ligação com os deuses vão marcar a dicção do peã, que está carregada de solenidade, e também do sagrado, que é fortemente marcado nas canções. Ademais, há no peã, muito recorrentemente, o uso de um refrão, que vai aparecer de maneiras variadas, né? Ele não vai aparecer de uma única maneira, não vai aparecer sempre, não é, né? É o que mais perto chega, como vai dizer o Andrew Ford, num artigo importantíssimo sobre os peãs, ele vai dizer que o refrão é o que chega mais perto de uma marca registrada para os peãs, mas não podemos dizer que o é propriamente, porque não há refrão em absolutamente todos os peãs. Há peãs sem refrão. Mas o refrão, ele, digamos, inteiro seria Ye, Ye, Paian. Ele pode ser abreviado, ele tem variações, mas é um refrão que marca essa característica da repetição, muito forte no mundo da oralidade, muito forte mesmo na linguagem cultural, e que vem como um grito, yeah, yeah, isso é uma interjeição, como um grito e um grito ritual. Então vejam como a dimensão do sagrado marca particularmente essa espécie de mélica. E há, por fim, algo muito importante, que são as funções do peã. As funções do peã estarão ligadas justamente a funções que caracterizam muito de perto a imagem de Apolo e as prerrogativas de Apolo, que é o deus mais, digamos, forte no mundo do peã. A cura, a salvação, a proteção. Do ponto de vista das funções, o peã, que é sempre público, é um coro, ele representa a voz da comunidade que, tendo superado um momento em que poderia ter sido destruída, ela celebra a
a sua salvação, a proteção que recebeu, a cura que recebeu e que afastou a guerra, a derrota na guerra, uma peste, a fome, enfim, que afastou o mal, qualquer que ele fosse, que ameaçava destruir o conjunto, né, daquela comunidade. Então, há um caráter de grande júbilo, de grande regozijo, né, celebração e júbilo e regozijo no Peã, porque é uma canção em que a comunidade, tendo restabelecida a paz, tendo a cura dos seus males, tendo sido salva, ela, inclusive por uma vitória bélica, não só pelo afastamento, mas, por exemplo, pela vitória numa guerra, ela celebra a sua preservação. Né? Então isso vai marcar muito profundamente o Peã, tanto o Peã de culto quanto, claro, né, eu falei que são muito rebatidos, quanto o Peã da Mélica, que é, né, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista da sua natureza, quanto do ponto de vista da sua moralidade, inclusive, como vai assinalar a Laura Swift, é muito afinado às convenções do Peã religioso, digamos assim. É interessante porque o Peã, ele, desse modo, acaba se colocando sob o signo do paradoxo, como vai assinalar a Laura Swift, porque ele se dá justamente entre desastre e triunfo, ansiedade e júbilo, né, como ela mesma vai assinalar. Eu devo dizer, apenas para ilustrar, que o Peã, como uma canção de culto, está atestado para nós imediatamente na Ilíada. No canto 1, diante da ira de Apolo, por causa do traje ao seu sacerdote, de que falei quando falava dos hinos e das preces, diante dessa ira do Deus, os aqueus, que vão ser castigados pelo Deus com a morte, com as suas setas que não param de atingir aqueles que estão no acampamento em Troia, eles vão ter que apaziguar a divindade, apaziguar a ira da divindade. E para fazer isso, eles vão, em procissão à Crisa, executar uma série de etapas que passam por uma purificação, sacrifícios, banquete, mas que termina justamente com todos ali depois do banquete, regozijando-se com o canto-dança, porque não só quando a gente fala de canção coral tem sempre a dança, e isso já assinalei no encontro sobre poesia mélica e no primeiro encontro sobre as espécies de mélica, no canto-dança de curoi, de moços, que celebram Apolo. E esse canto-dança, no poema de Homero, é chamado de Peã. Então nós já temos ali um Peã com o sentido de celebração do fim da ira da divindade, da pacificação, que, portanto, traz a cura, porque a punição do Deus, as flechas que caem sobre o acampamento, ela é elaborada no poema como uma peste. E, portanto, agora vem a cura, ou seja, aquela comunidade de aqueus que está em Troia está salva. E aí vem o Peã para celebrar a salvação. A segunda ocorrência do Peã, que eu quero ressaltar, não tem uma expressa relação com uma divindade, o que é menos usual, mas tem esse caráter triunfal, de novo, da preservação da comunidade, agora pela vitória na guerra, que ainda não aconteceu, mas que está prestes a acontecer. Que Peã é esse? O Peã que Aquiles, depois de ter matado Heitor no canto 22, vai pedir para que seja entoado pelos Curoi, pelos moços, e dançado por eles em celebração ao grande triunfo. É um Peã triunfal de uma vitória bélica. Por que uma vitória bélica? Heitor é o pilar de Troia, morto Heitor, Troia está por um tris. Em breve cairá. Então, primeiro Peã, que é bem caracteristicamente uma canção cultual, está no canto 1, nos versos 472 a 474, e o segundo, esse Peã triunfal, está no canto 22, versos 391 a 393. Ora, devo dar aqui pelo menos um exemplo, de como esse Peã, de como esses elementos do Peã, de algum modo se combinam na mélica peânica, em que
devo acrescentar, como elemento da composição, teremos sempre uma narrativa mítica. Então, peã é outro, né? E os hinos também, num certo sentido, sobretudo quando eles mais falam da divindade do que trazem uma prece, os peãs, né, são a fonte importante para conhecimento de tradições míticas. Então, exemplifico isso com o peã 6 de Píndaro, esse que eu disse que tem 120 versos, que é longo, que traz uma narrativa mítica, como é típico no peã, que conta algo relativo a toda uma comunidade que esteve em perigo, que esteve à beira da destruição, mas que foi salva de alguma maneira, foi protegida de alguma maneira. A narrativa mítica, ela traz esses elementos em si. No caso do peã 6, a narrativa mítica vai envolver a morte de Aquiles e a morte depois de seu filho Neoptólemo, quando ele ameaçava desestabilizar a organização dos sacrifícios e dos votos de oferta a Apolo no seu santuário em Delfos. O peã 6 é dedicado aos Délfios, aos moradores de Delfos, e ele é um peã que, como a própria composição revela, será cantado durante a Teoxenia, um festival no templo oracular de Apolo em Delfos, que é o festival em que o deus, é o festival da hospitalidade do deus. O deus recebe como anfitrião os seus hóspedes, né? Xenia, a hospitalidade, Theos, o deus. Vejam como essa ideia da salvação, da proteção, da preservação da comunidade está na própria maneira como o poeta entra em cena neste peã, né? E eu leio aqui, eu não disse antes, mas estou lendo todas as traduções, né, da antologia que organizei há alguns anos e que agora vai sendo preparada para uma segunda edição, que é a Antologia Lírica Grega, da editora Edra, uma antologia só de mélica grega arcaica. Então, abre-se assim o peã 6, com o poeta a dizer o seguinte, a cantar o seguinte, cantar e dançar, porque ele vem em movimento, entrando no santuário. Em nome do Olímpio Zeus, ó áurea Pito, ínclita aos videntes, suplico-te, com Ascárites e também Afrodite, no tempo sagrado, tempo do festival, recebe-me, o intérprete das Piérides, as musas, famoso em canção. Pois ouvindo na água, de bronze à porta da Castalha, o som órfão de danças de homens, cheguei para afastar o desamparo de teus moradores e de minhas honras. Então vejam como o próprio poeta que vem para as competições de canções peânicas, que vem para participar do festival, provavelmente comissionado, que vem como um grande poeta, ele vem não só como um renomado poeta, né? Um intérprete das musas, mais do que alguém que recebe o dom das musas, mas um intérprete das musas. Este poeta chega a uma Delfos órfã de danças de homens. Os coros do peã, que são cantados e dançados por coros de moços. E ele, portanto, diz, eu vim para acabar com essa orfandade, para afastar, né, esta orfandade dos moradores e de mim mesmo. Quer dizer, porque, claro, uma vez que ele está ali competindo, ele será honrado por isso, notadamente com a sua escolha como o primeiro, né, colocado nas performances, que eram sempre realizadas em chave de competição. Noto que a palavra órfão é uma palavra grega, e ele usa literalmente esse termo aqui. Então vejam como essas características estão, né, presentes já na abertura, estarão presentes no mito, e ao final da canção, né, contado o mito que colocava em risco a ordem em Delfos, mas que risco este que foi, né, revertido com a morte de Neoptólemo, uma morte que foi-lhe trazida pelo deus. Vejam como termina, né, a canção de Píndaro, o peão 6, termina de uma maneira muito brusca, como se, né, o passado mítico e o presente se fundissem, né, num tempo único ali, que é o tempo da performance, e termina com o poeta gritando, yeah, gritai alto, yeah, agora, as medidas dos peãs
alto gritai, ó jovens. Então aqui parece o líder, né, desse coro, chamando os jovens que cantam e dançam a canção a gritar o refrão, numa variação aqui, né, o refrão que mais perto de uma marca registrada, como diz Wanderford, chega, né, no que diz respeito à definição do peão. Vimos então nesse terceiro encontro a mélica dos hinos e a mélica dos peãs, duas espécies que têm uma forte relação com o mundo dos deuses. No quarto encontro falaremos de outras.